As urticárias, elas estão, na realidade, afecções cutâneas caracterizadas pelo aparecimento de pápulas, né? São elevadas, em geral, pruriginosas, eritematosas e são evanescentes sob pressão. Além disso, elas resultam do extravasamento do plasma para as camadas mais superficiais da pele, o que diferencia um pouquinho a urticária do angioedema, que tem o extravasamento do plasma para camadas mais profundas. E na urticária, sem dúvida, a histamina é o principal mediador. Ela tem uma natureza fugaz, com a pele retorna ao seu normal, em geral, em 1 hora ou 24 horas, e quando a gente vai ver vai ler sobre epidemiologia no mundo, né, nós temos algumas referências em que mostram que as urticárias têm de 15% a 24% da população mundial, pelo menos uma vez na vida vai ter urticária ou angioedema em toda a faixa etária que a gente tem na população mundial. Além disso, a urticária pode ser isolada em 50% das vezes, ela pode ter angioedema isolado em 10% dos afetados, e o restante, o 40%, tem tanto urticária quanto angioedema, e essa é a forma mais comum em crianças e adolescentes. 50% dos doentes vão ter essas urticárias por mais ou menos 1 ano. Podem continuar por 1 ano. 20% podem ter doença por mais de 20 anos, o que constitui uma patologia bastante complicada na sua avaliação, principalmente quando ela dura tanto tempo. Em relação às urticárias, a gente pode dividi-las em urticárias agudas, que são a maioria das crianças que têm esse tipo de urticária, e dentro das urticárias agudas na faixa etária pediátrica, os agentes infecciosos são os mais comuns. Vírus, bactérias, parasitas e fungos, alguns alimentos, leite, ovos, amendoim, castanhas e peixes, alguns medicamentos, principalmente antibióticos, inibidores da ECA e anti-inflamatórios não hormonais, e alguns picadas de inseto, formigas, vespas e abelhas são causas importantes da urticária aguda na faixa etária pediátrica. Já as urticárias crônicas são mais raras nas crianças, têm uma prevalência de 0,1 até 0,3 em crianças e de 0,5 a 1% na população geral. São menos relacionadas à doença IgE mediada, a gente sempre espera que a urticária seja um mecanismo IgE, mas nem sempre elas são. 40% dessas urticárias crônicas são relacionadas a uma atividade autoimune. E a urticária pode ser espontânea ou induzida. A urticária espontânea é mais comum na criança, 78%, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre as urticárias induzidas e espontâneas. Nesse primeiro momento, as referências bibliográficas que valeria a pena vocês consultarem são essa avaliação dermatológica, né, a natureza histórico natural, preditores da resolução, que é um JAMA de dermatologia de 2017. Também esse artigo é muito interessante sobre urticária aguda, que fala da criança e do adulto, e esse daqui, na realidade, é um guideline super importante de 2018, que mostra basicamente toda a definição, classificação, diagnóstico e manejo da urticária. Em sequência, nós vamos começar um pouquinho falando sobre a fisiopatologia e mostrando a importância do mastócito, uma célula super importante que é tecidual e ela tem vários mediadores. O que é interessante do mastócito é que ela é uma célula cheia de grânulas. Esses grânulos têm mediadores pré-formados e mediadores que se formam ao longo da sua ativação, e quando ele tem o seu receptor com IgE, com a sua IgE, e aparece o antígeno, seja lá um vírus, seja lá um ácaro, seja lá um alimento, né, ele acaba eliminando e saindo todos esses mediadores rapidamente, principalmente os mediadores que já estão acumulados, os pré-formados, em 5 a 15 minutos, e dentro desses grânulos tem muitas substâncias ativas, a histamina é uma das principais. Existem grânulos que são liberados um pouquinho mais tardiamente, 10 a 30 minutos, principalmente prostaglandinas, leucotrienos, e alguns outros que são pré-formados, que são neoformados, né, demoram um pouquinho mais, em minutos, horas e até em dias, onde ele consegue eliminar várias citocinas e quimiocinas que vão acabar abrangendo e aumentando a resposta inflamatória que esses grânulos todos são capazes de produzir. Aqui eu destaco a histamina, que é a principal mediador da urticária, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o tratamento antihistamínico, que é muito importante. O que vale a pena a gente comentar na fisiopatologia
do mastócito, especialmente do mastócito, é que o mastócito, como vocês estão visualizando nessa imagem aqui, ele é repleto de receptores. Ele tem receptores de várias naturezas, né? Tanto toll-like receptors, que são importantes, como a gente vai ver em seguida, para vírus, bactérias, mas ele tem receptores para complemento, ele tem receptores para a IgE, como a gente comentou com vocês, e vários outros receptores que são até mais característicos para determinadas drogas. Isso faz com que diferentes formas de ativação do mastócito vão provocar diferentes comportamentos de urticária. Por isso que é importante a gente lembrar que nem sempre eu tenho uma IgE envolvida na liberação desses mediadores, na desgranulação desses mediadores. Aqui, novamente mostrando isso, eu tenho os toll-like receptors, que são muito importantes, eu tenho alguns que são expressos na superfície, envolvendo o reconhecimento para bactérias e fungos, e alguns outros toll-like receptors que são mais expressos dentro do citosol do próprio mastócito, que são especializados no reconhecimento de vírus. A seguir, eu vou mostrar uma imagem que também mostra um pouquinho mais sobre esses toll-like receptors. Então, vocês imaginam que se eu tenho um mastócito que, uma vez se ligando, né, com esses toll-likes, tanto na superfície quanto no citoplasmático, a vírus, bactérias, eumintos e fungos, eu tenho algumas infecções que podem, por si só, desencadear a liberação dos mediadores, dos grânulos, mesmo sem você ter um comportamento IgE mediado, tá? Por isso que é importante a gente lembrar desses aspectos. Muitas urticárias em criança não são alérgicas, elas podem ser virais. E há uma boa parte das urticárias na faixa etária pediátrica por isso. Repetindo novamente, os toll-like receptors 1, 2, 4, 5 e 6 são expressos na superfície, reconhecem bactérias e fungos, e os mais expressos no citosol são mais especializados no reconhecimento de vírus.